Olá, bem-vindo a mais uma aula. Eu quero agora te dar mais dicas sobre comunicação e agora voltado para a geração de respostas, quando você, num processo de feedback, quer explorar respostas do seu liderado ou conduzir de uma forma mais profissional o processo de feedback. Então, tá aqui algumas dicas, né? De que maneira você poderia mudar tal coisa? De que maneira você poderia fazer com que o resultado melhorasse? De que maneira você poderia melhorar a tua comunicação? De que maneira você poderia trabalhar mais em equipe? Ou seja, você pode generalizar, né? Você pode pedir uma resposta do outro através de uma pergunta aberta, né? Então, nesse momento, a gente vai trabalhar perguntas abertas, ou seja, aonde a pessoa deve expressar algo abrangente, né? Abrangente sobre o tema que você está perguntando. Então, de que maneira você pode mudar ou fazer tal coisa? Essa é fenomenal, né? Depois o outro, pode me dar um exemplo? Então, por exemplo, a pessoa falou assim, aquele processo de feedback do horário, né? De que maneira você poderia melhorar a questão da sua frequência, do teu tempo aqui, da sua assiduidade, enfim. Eu poderia adotar algumas formas, né, para isso. Você pode me dar um exemplo? Então, quando o liderado ele for esquivo, né, ou ele apresentar uma resposta genérica, você força ele a pensar em algo mais efetivo. Eu uso muito isso em entrevistas. Quando eu estou fazendo entrevistas com pessoas, eu falo assim, qual qualidade você mais admira em você? Aí a pessoa fala assim, a qualidade que eu mais admiro é a qualidade do planejamento. Eu sou uma pessoa que planeja muito. Aí eu pergunto para ele, você pode me dar um exemplo de planejamento? De algo que você faz? De algo que você tenha feito? Ou a pessoa fala assim, uma das qualidades é que eu sou uma pessoa muito organizada. Você pode me dar um exemplo de organização? A pessoa fala, uma qualidade minha é que eu sou muito focado. Você pode me dar um exemplo de um momento em que você foi muito focado? Ou seja, para que eu entenda se ele não está falando por falar. Eu quero entender se existe o quê? Se existe base naquilo que está sendo dito, né? Então, a pessoa me dá um exemplo, eu posso também perguntar, mas como? Como que isso aconteceria? Como foi isso? Né? Então, o como também ele abre mais. Então, dependendo da resposta que você teve, você pergunta, mas como foi lidar com essa situação? Como foi contornar tal coisa? Como você pode fazer tal coisa? Como você vai agir agora? Como você pode mudar? Enfim, então é o mesmo de que maneira, né? De que maneira ou como você pode usar uma dessas duas aí. Outra, a pessoa falou, mas ela foi muito sucinta, né? Ela foi muito resumida, ela abreviou muito o que ela falou, foi muito objetiva, e você quer que ela seja mais abrangente. Então você fala, tá, interessante isso. Conte mais, fale mais sobre como você pode fazer isso, sobre de que maneira, tal, enfim. Interessante, fale mais. Você está estimulando a pessoa a abordar melhor aquele tema, a pensar melhor sobre aquele tema. E aqui vai uma dica da psicanálise, né? Eu, como psicanalista, eu preciso entregar uma ferramenta, pelo menos aqui, de psicanálise, né? E a principal que a gente usa, né, que a gente coloca em prática no processo de análise clínica é o recordar, repetir e elaborar. Se você quiser anotar aí, recordar, repetir e elaborar. Então, quando você fala para a pessoa, interessante, fale mais sobre isso, você está forçando ela a recordar uma certa situação, a ela buscar na memória algo que aconteceu, talvez, né? E repetir, né? Então, ela vai ter que pensar sobre um assunto, sobre algo que ela tenha feito, ou seja, ela vai recordar, ela vai repetir aquilo que aconteceu com ela, e aí vem o elaborar. Tá, mas o que isso significou para você? O que isso representou para você? O que isso tem a dizer sobre você? O que isso te impede? Ou como isso pode ser uma mola propulsora para sua mudança? Então você pode explorar muito essa questão do isso, né, do interessante, fale mais.
Então a pessoa pode falar num determinado momento, então, porque as pessoas são burras, as pessoas não me entendem. Aí você pode colocar assim, ó, isso pode ter vários significados. O que precisamente significa uma pessoa burra para você, né? E você pode se surpreender, que aí ele pode falar assim, não, a pessoa burra para mim é uma pessoa que não conhece um tal assunto, um determinado assunto. Aí você fala assim, mas será que uma pessoa que não entende um certo assunto, ela é burra ou ela é ignorante quanto àquele assunto? Ah, tá, não, ela é ignorante. Então aí você vai corrigindo até a forma da pessoa expressar o que ela está dizendo, né? E você pode até falar, porque é complicado, né? A gente classificar as pessoas, a gente rotular as pessoas sem saber o verdadeiro sentido da palavra, né? Do que representa tal palavra, enfim. Então, olha só. Aqui eu estou te entregando mas muito mais ferramenta para você melhorar o teu processo de condução de uma conversa. Aqui a gente está falando não só de uma mentoria agora, a gente está falando de um processo de coach. Eu estou te dando ferramentas aqui para você conduzir como um coach agora. Porque agora você precisa mostrar para a pessoa que você sabe o que está falando e que você tem um objetivo e que você quer que a pessoa também compreenda isso, que ela também seja objetiva, que ela também mude. Enfim, é um processo de mudança contínua nesse processo, que nunca termina, né? Então, nosso processo de aprendizado nunca termina. Sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais, ok? Busque sempre conhecer mais, busque sempre explorar o máximo dos seus liderados. Combinado? Então, um forte abraço para você e espero que todo esse conteúdo esteja sendo muito útil para você.